Som. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você está animado para hoje? Olha para quem está do teu lado, do outro lado que você não falou, pergunta para ele também, fala assim: você está animado para hoje? Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz hoje. Queremos, Senhor, ser alimentados, nutridos. Queremos, Senhor, ouvir o teu coração, aprender de ti. Não queremos, Senhor, simplesmente recebermos informação nas nossas mentes, mas queremos receber revelação no nosso espírito. Ó Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nos dá, Senhor, uma visão celestial essa noite, para que possamos sair daqui chacoalhados, despertados, revigorados, nutridos, despertados, ativados pelo Teu Espírito. Ó Senhor, envia da Sua doce presença para constranger os nossos corações, para que possamos nos render a Ti de forma mais profunda. Queremos nos entregar ao Senhor de forma mais sincera, verdadeira. Assim como nós cantamos, nos dá, Senhor, um amor inocente, nos dá uma atitude verdadeira e honesta, como aqueles que sabem, Deus, que não merecem nada, mas que reconhecem que são amados de uma forma muito mais profunda do que nós podemos entender. Revela a nós o seu amor essa noite, para que possamos ser nutridos por Ele. Nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti. Queremos, Senhor, aprender a perceber as direções que o Senhor deseja nos dar, para que as nossas vidas sejam construídas, para que, Senhor, as nossas famílias sejam alicerçadas, para que os nossos ministérios, Senhor, sejam edificados no centro do Teu querer. Nos livra, Senhor, da mentalidade humana, natural, mundana, Senhor, e nos livra de nós mesmos. Nos livra dos ímpetos do nosso coração, a nossa alma, nos livra dos conselhos do homem. Essa noite nós queremos ouvir o conselho do céu, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Erga sua mão direita assim, bem alto comigo, feche seus olhos, diga assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorrisão bem grande assim, fala para ele ou para ela: você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Só quem é muito amado faz um barulho bem alto aí nessa hora, diga glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, primeiro, é motivo de muita alegria, muita honra estar aqui em casa, quer dizer, aqui com os irmãos, e aqui em casa mais uma vez, amém? Obrigado, pastor Rudy, a Nath, pastor Renato, pastora Suelen, glória a Deus. Eu estava cantando agora, eu lembro quando a gente colocou cerâmica nesse prédio aqui, irmãos. O pastor Renato mandou mensagem no nosso grupo, disse: irmãos, hoje o nosso discipulado vai acontecer normal. Eu falei: aleluia. Na verdade eu sabia o que ia acontecer. Quando eu cheguei aqui, ele falou: hoje o nosso discipulado vai ser diferente. Cada um pega um rodo, pega um balde, vão bater umas argamassas, uns rejunte para rejuntar. E a gente ficou até 2 horas da manhã, uns irmãos foram embora e a gente ficou aqui terminando de limpar. E Deus tem construído grandes coisas em nós e através de nós. E a gente precisa aprender a valorizar e reconhecer aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Eu sou muito grato ao pastor Renato. Como o Rudy falou, eu lembro quando acabava o culto, todo mundo ia embora. Eu tinha a chave do prédio da igreja. Quando todo mundo ia embora, eu e o Rudy fechava a porta do prédio e subia lá para a sala do seminário. Não sei se hoje é a sala do seminário lá ainda, não? Hoje é o estúdio de ensaio. Que chique! Hoje é o estúdio, antigamente era a sala do seminário, onde que a gente fez o seminário juntos. E eu e o Rudy ficava orando lá. Todo mundo ia embora, a gente ficava orando. Aí tinha dias que tinha uns guerreiros com nós, tinha outros dias que era só eu e ele mesmo.
Isso lá em 2011, 2012, e Deus fez grandes coisas, e a gente percebe que aquilo que você semeia lá atrás, talvez de forma despretensiosa, simplesmente 2 piá continuam sendo 2 jovens com carinha de menino, que continua sendo, mas a gente percebe, e as coisas avançaram, os tempos passaram, Deus nos deu família, a igreja cresceu, Deus cumpriu e tem cumprido dia após dia o propósito. Então jamais desvalorize as pequenas atitudes que você tem diante de Deus, amém? E saiba que em breve você vai ver o fruto daquilo que você tem semeado no Senhor. Eu profetizo no nome de Jesus que cada promessa, que cada plano, que cada sonho que Deus colocou no teu coração vai se cumprir, amém? O Senhor não esqueceu de você, Ele te separou. O Senhor tem um projeto para a sua vida. O Senhor, Ele escolheu você de forma particular, e Ele é o seu Pai, Ele é o seu pastor, amém? Eu queria falar uma coisa aqui, mas eu estou sentindo de falar outra coisa, amém? Deixa eu ver se vai abrir. Meu desejo não é pregar, mas eu quero poder compartilhar um sentimento com você. Você vai dizer, pastor, mas sentimento é da alma, mas é um sentimento do céu, amém? E eu quero falar sobre uma vida acima da mediocridade. Fala assim comigo, uma vida acima da mediocridade. Você sabe o que é ser medíocre? Medíocre é a vida comum. O medíocre é aquele que vive na média. O medíocre é aquele que gosta dos padrões humanos, dos padrões naturais. É claro, existe um padrão do céu, só que o padrão do céu é muito elevado. Nós somos chamados para viver pelo padrão do céu, amém? Fomos chamados para viver uma vida abundante, fomos chamados para provar de uma vida cheia de vida. Muitas pessoas não sabem o que é ter uma vida cheia de vida. Eles simplesmente estão aqui passando por essa terra. Mas Deus nos chamou para coisas maiores. Você crê nisso? Amém? Pensando nisso, eu quero compartilhar a história de uma mulher chamada... Eu já vou falar para você o nome dela. Mas eu não sei se você já entrou em algum lugar, já foi em alguma exposição de arte. Não sei se você já foi em algum lugar muito chique. Alguém já passou por essa experiência de você entrar num lugar gelado, em um lugar muito sério, em um lugar assim meio requintado, onde você observa aquelas obras feitas de escultura, pinturas, onde que artistas renomados são lembrados, talvez pela internet, talvez de fato na época da escola. Esse aqui é um evento que nós estamos reunindo com os jovens, mas eu percebo que não tem só jovem aqui. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Jovem é aquele que é jovem no espírito. Amém, irmãos? E você sabe que quando você entra nesses lugares muito requintados, onde que tem aquela plaquinha, né? Não sei se já foi em alguma loja também muito chique, que tem aquela plaquinha escrita assim, ó, favor não tocar. E só de você olhar a plaquinha, favor não tocar, já te dá um nível de seriedade diferente, sim ou não? Por quê? Porque esse intocável, normalmente ele é muito frágil. O intocável, normalmente, ele te dá aquele ar assim de, meu Deus, só de olhar para essa situação, só de ver essa cena, só de olhar para essa coisa, eu já tenho um peso diferente aqui no meu coração. Já aconteceu com você de entrar numa loja cheia de cristal, de taça, de copo, e você ficar com medo de bater? Quem já passou por essa experiência? Porque o intocável é assim, ele é sensível, ele exige de você uma atitude respeitosa. O intocável exige de você e te orienta a apreciar, a não ter atitudes muito extravagantes, porque o intocável ele exige de você sensibilidade. E se você for ver na própria Bíblia, existem alguns momentos que, se nós pudéssemos transformar em um quadro,
eu tenho certeza que teria uma plaquinha escrita assim, ó: favor não tocar. Porque são cenas que quando nós olhamos, são histórias que quando nós lemos, são passagens, são pessoas que às vezes nos é narrado, que nós olhamos e falamos: isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma cena que devia ser guardada com temor. Vou te dar um exemplo, eu não sei se você vai concordar comigo. Se você concordar, você vai dizer amém. O nascimento de Jesus, para mim, é como se tivesse uma plaquinha escrito: favor não tocar. Eu não sei você, mas quando eu imagino o nascimento de Jesus, ali Maria ganhando o filho, José do lado, os animais ao redor, aquela estrebaria, não parece uma cena meio intocável, sim ou não? E o momento da crucificação de Jesus, quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Você assiste o filme, eu não sei se você já percebeu, esses momentos intocáveis são momentos que ninguém fala muito. Normalmente momentos intocáveis são momentos de muito silêncio, sim ou não? Momentos de reverência. A crucificação de Jesus é um momento assim. Quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, eu não sei você, mas eu imagino eu olhando muito de longe a cena. Eu vejo lá no fundo Jesus, os soldados ao redor dele, eu vejo Maria ali chorando, eu vejo João do lado da Maria. Alguém consegue visualizar a cena, sim ou não? E eu olho, só de eu pensar, me dá um trem no coração. Por quê? Porque é uma cena intocável. É como se aquilo fosse algo sagrado, santo, valioso. E existe uma passagem na Bíblia, que é o tema e a passagem que eu quero compartilhar com você, que a impressão que eu tenho é exatamente essa. É como se nela tivesse uma placa ali escrita: isso aqui é santo, isso aqui precisa ser tomado com muito temor por vocês. Essa história precisa ser enxergada e encarada por vocês de um jeito diferente do comum. Não é uma história qualquer. E essa história está no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 1. Abra aí para mim, por favor. Será que é o microfone que está fazendo chiado? Ah, é potência. Marcos 14, 1. Vai dar para projetar aqui? RA. Diz assim: som? Ah, funcionou. Show. Claro, glória a Deus, maravilhoso. Marcos 14, 1, diz assim: e dali a 2 dias era Páscoa. Vamos ler aqui que está diferente do meu. E a festa dos pães asmos e as primícias, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Fala assim: estavam armando matar a Jesus. Pode passar para o versículo 2. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O texto de Marcos 14 começa a contar a história da crucificação. E o que aconteceu desde esse momento pré-festa até o momento da crucificação. Existe uma história de uma mulher, que eu já vou te falar o nome dela, que precisa ser enxergado e encarado por nós de uma forma diferente do comum. Você sabe, a festa da Páscoa era um dia muito especial e muito importante para os judeus. Era um tempo de alegria, era um tempo de libertação da escravidão do Egito. Mas naquele tempo de festa, naquele momento de celebração, existia um burbúrio acontecendo por trás dos panos. Existiam pessoas que não queriam simplesmente celebrar Páscoas, lembrar-se que foram libertos do mundo, que passaram pelo Mar Vermelho e que agora eles eram livres para servir a Deus. Enquanto a festa da Páscoa estava sendo organizada, eles estavam tramando uma maneira de matar Jesus.
porque algumas horas depois dessa passagem aqui, Jesus estaria sendo crucificado. O versículo 3 é o mesmo texto de Marcos 14, diz assim: estando ele em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão o leproso. Quem lembra de Simão? Era o homem que foi curado por Jesus. Por quê? A Bíblia diz que Jesus estava na casa do leproso. Mas você lembra, você sabe, Jesus não podia comer com um leproso. Os leprosos eram considerados imundos, eles precisavam viver afastados das pessoas, eles não podiam ter contato com as pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali com ele. Por quê? Porque ele foi curado pelo Senhor. Eu quero que você entenda o contexto da história. Por isso que eu te disse, o meu desejo não é nem pregar, é compartilhar um sentimento e te contar uma história, porque nós precisamos enxergar essa história de um jeito diferente. Irmãos, um pouquinho para frente na história, Jesus vai morrer. Mas quem que tinha que ter morrido nessa história? Pergunta para quem está ao teu lado, faz ele pensar. Fala assim, quem que tinha que ter morrido na história? Quem era? O leproso. Ele que era indigno de estar ali, ele que de acordo com a lei deveria estar afastado das pessoas, mas Jesus cura o leproso, e não apenas cura o leproso, mas vai na casa dele para comer com ele. E preste atenção, o mesmo Jesus que ia ser morto daqui a pouco, parece, ao meu ver, que ele não leva muito em consideração que estão armando uma cilada para ele ser assassinado. Você consegue perceber o valor que Jesus dá para os relacionamentos, sim ou não? E você consegue perceber que Jesus, ele não se relaciona com ninguém baseado em quem ela é, quem ela era, o passado que alguém tem ou deixa de ter. Jesus cura o leproso e vai comer na casa dele. O leproso deveria morrer por Jesus, porque ele foi salvo pelo Senhor. Mas um pouquinho na frente da história você vai ficar sabendo e você vai ver Jesus morrendo por ele. Essa história, ela aconteceu logo depois da ressurreição de Lázaro, porque João capítulo 12 narra a mesma história. Fala assim comigo, João 12. Fala para quem está do teu lado, João 12 narra a mesma história. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo a história aqui? Eu estou te contando uma história. Hoje o meu desejo é te contar essa história. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma pregação. Vamos chamar de pregação, mas na verdade você está ouvindo uma história que Marcos 14 conta e que João 12 também. E essa história de que Jesus come na casa de Simão o leproso, aconteceu logo depois de quando Jesus ressuscitou um carinha lá, que você conhece, que se chamava Lázaro. Quem lembra da ressurreição de Lázaro? Ele já estava morto de 4 dias, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Fica tranquila, minha querida, eu sou a ressurreição e a vida. E se alguém crer em mim, ainda que morra, vai ressuscitar. Fala para quem está do seu lado, Jesus nunca chega atrasado. E se você crê nele, ainda que o Lázaro da tua vida, pergunta para ele, quem é o Lázaro da tua vida que morreu? Você sabe, o Lázaro pode ser um relacionamento, pode ser um sonho, pode ser uma promessa. O Lázaro da sua vida pode ser uma pessoa, pode ser uma área do teu coração, um projeto que você tinha. O Lázaro que às vezes, sem percebermos, ele acaba morrendo dentro de nós. Mas eu profetizo que Jesus é aquele que ressuscita os Lázaros das nossas vidas, e ele vai ressuscitar o Lázaro da tua vida essa noite, no nome de Jesus. Jesus vai então até a casa de Lázaro. Isso aqui mexe comigo. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro tinha morrido, ele chora, porque mais uma vez nós percebemos a importância que Jesus dá para as pessoas. Fala assim comigo, Jesus se importa com pessoas. E eu fico pensando, com certeza Lázaro devia estar naquela passagem ali junto na história, junto com Simão. E o que será que eles conversavam quando se reuniam?
Todas as vezes que eu, o pastor Renato, o pastor Rude está junto, a gente gosta de ficar lembrando das histórias, compartilhando experiências. Você lembra aquela vez que aconteceu isso? Eu lembro uma vez que eu e o Rude fomos para Goiânia, numa conferência dos Radicais Livres, ficamos 2 dias lá, dormimos no carro, não levamos dinheiro para comer, e daí levamos um irmão para, lembra? A gente levou o irmão lá, daí no meio da viagem o irmão passou mal, ele falou assim: eu era do mundão e eu era louco, mas vocês são mais loucos que eu, nunca mais vou andar com vocês. Ele foi para a conferência com a gente, chegou da conferência e desviou, porque ele falou que a gente era doido demais. Ele preferia ser doido do mundo, porque era menos doido. E eu falei, nossa, e às vezes eu estou com alguns irmãos e eu lembro dessa história, eu falo, puxa, a gente já fez cada coisa, né? Eu lembro de uma vez, ontem eu estava acompanhando os stories dos irmãos, os irmãos foram orar no monte aqui do lado da rodoviária. Eu lembro uma vez, nessa época de carnaval, uma banda que eu gostava muito, Charlie Brown Jr., veio pregar, veio cantar aqui no Café Coração no carnaval, e era sábado, e eu estava liderando a minha célula ali no Coroados, e eu tinha um irmão que hoje congrega com a gente ali em Pontal, o Cauê, e o Cauê era meu líder em treinamento, e eu falei para ele, Cauê, eu tô com uma vontade de ir no show do Charlie Brown. Ele falou, pois é, então já era, né? Eu falei, não, vamos orar, vamos no monte. E a gente foi orar no monte, e a gente falou, vamos passar a noite no monte de oração. E ele tinha um saco de dormir, eu peguei o meu violão, o Cauê pegou o saco de dormir dele, a gente veio aqui para o Monte da Rodoviária no sábado, e voltou só no primeiro ônibus no domingo, aleluia, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe achou que eu tinha desviado de novo, né? Estava desesperado, onde você está? O que aconteceu? Eu falei, não, estava orando no monte, né? Esse cheiro de fumaça, né? Eu falei para ela, mãe, é porque a gente acendeu uma fogueira por causa dos mosquitos, até provar que o focinho de porco não era tomada. Gente do céu, mas quando a gente se junta, nós contamos a história do que passamos, e aqui passa um filme na minha cabeça em estar compartilhando isso com os irmãos. Eu imagino que era basicamente as mesmas coisas que Lázaro fazia com Simão, porque quando eles se reuniam, eles ficavam dizendo como era a vida deles antes de conhecer Jesus. Pensa só, Lázaro, gente, vocês não sabem, eu estava morto, ele me ressuscitou. Não, mas não era um morto igual você pensa assim, tipo triste, fraco, doente. Era morto, morrido, 4 dias já. As pessoas me falam que eu estava já fedendo, mas Jesus depois de 4 dias me ressuscitou. Mas como que foi ressuscitar? Com certeza perguntaram para Lázaro, né? E Lázaro dizia, eu não sei, só sei que foi assim. E Simão dizia, você não sabe também o que eu passava. Quando as pessoas me viam, elas se afastavam, porque eu era leproso, elas precisavam ter muita distância de mim. Eu era considerado como a escória da sociedade. Por eu ter lepra, a minha pele ela ia escamando, e eu vivia com constantes feridas pelo corpo inteiro. Mas teve um dia que Jesus também me curou. E hoje eu olho para os meus braços, hoje eu olho para o meu corpo, eu estou plenamente curado. Jesus mudou a minha vida. E eu acho que aqueles dois estavam ali compartilhando aquelas histórias. Eu acho que Marta deveria também estar ali na história, né? Porque foi uma situação, uma história que aconteceu subsequente à outra. O que Marta deveria estar fazendo? Preparando café. Provavelmente ela estava ali servindo café, umas bolachinhas. Ela ia ter o quebra-torto no final. Então, e Maria também estava na cena. Maria também estava ali só observando Jesus, só percebendo o que Jesus estava fazendo. Você sabe, Maria, ela aparece em outros 2 momentos na Bíblia. Em Lucas capítulo 10, quando ela estava aos pés de Jesus, e em João capítulo 11, ali naquela passagem, onde que ela estava observando Jesus, quando Jesus estava dentro da casa dela, após ressuscitar o seu irmão. Só que no meio de todo esse contexto de pré-assassinato, diante de todo esse contexto onde que 2 homens que acabaram de ser totalmente transformados pelo poder de Deus, nós vemos uma mulher se levantando, e o nome dessa mulher que eu quero falar para você hoje se chama Maria. Fala assim, uma mulher
Fala mais alto, uma mulher chamada Maria. No meio de toda essa cena, Maria se levanta para ter uma atitude extravagante. Jesus sabia o que ia acontecer daqui a pouco. Moisés e Elias tinham contado para ele no Monte da Transfiguração. Mas mesmo assim ele cura o leproso, ele ressuscita Lázaro. Mesmo assim ele está ali naquele jantar. E naquele momento de comunhão, pré-Páscoa, que era uma noite de festa, era uma noite de alegria, os discípulos estavam juntos, todos os discípulos de Jesus estavam juntos. Talvez poderíamos dizer que era uma célula, era um dia de evento ponte na célula. De repente aquela mulher se levanta para fazer algo que nunca ninguém viu ninguém fazer. E você sabe, hoje as mulheres elas são tratadas, não ainda de forma plena, mas as mulheres são tratadas de uma forma muito melhor do que era antigamente. Hoje em dia as mulheres elas têm o direito como os homens, elas são tratadas com respeito como os homens, elas têm oportunidades como os homens, mas naquele tempo a mulher ela era simplesmente alguém que estava ali para servir. A função das mulheres naquele tempo, você vai ver, a própria história de Marta nos mostra isso. Jesus estava ali na casa de Lázaro e das suas duas irmãs, Marta e Maria, e Marta estava ali fazendo o quê? O que, irmãos? Servindo. Estava preparando a comida, lavando a louça. Porque naquele tempo era isso que a mulher podia fazer. Ela deveria servir a comida e sair. No máximo, o próprio apóstolo Paulo fala isso, que a mulher deve permanecer em silêncio. Mas você vai perceber que essa mulher, que talvez deveria ser tratada e talvez rejeitada, tratada de forma menor, pequena por todas as pessoas, ela se levanta e tem uma atitude extravagante diante de todo mundo. Marcos capítulo 14, no próprio versículo 3, que é o mesmo texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, no meio daquela célula ponte, quem consegue imaginar a cena aqui, diga amém. No meio daquela célula ponte, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Abra lá em João capítulo 12, versículo 3, é o mesmo texto, João 12, 3, e aqui vai dizer o nome dela, contando a mesma história. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu fico imaginando, porque logo após essa história, Jesus se levanta para ir orar. É aqui que acontece toda aquela cena onde Jesus lava os pés dos discípulos. Aqui é aquele momento que Jesus ensina a grande lição do servir, do amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. E Jesus é ungido na sua cabeça, e ele tem os pés, ele é secado com os cabelos de uma mulher. E ele sai de toda aquela história e vai direto para ser crucificado. Eu imagino todos os lugares que Jesus andou, o perfume acompanhava ele. Jesus, ali na hora da Páscoa, enquanto ele lavava os pés dos discípulos, provavelmente aquela casa devia estar muito cheirosa. Depois ele vai para o Getsêmani. Quando ele chega no Getsêmani, o perfume que tinha sido derramado em Jesus devia também Tem alguém cheiroso do seu lado? Fala assim: eu estou sentindo o cheiro de Jesus na sua vida. Amém? Porque você percebe isso, gente que passa perfume, gente que anda cheiroso, parece que tem uma névoa que segue ele, né, ou ela, porque o perfume acompanha. Imagine Jesus ali no Getsêmani, quando ele vai orar,
o perfume está lá. De repente Judas vem, porque uma história está seguindo a outra. Quando Judas chega e Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus vai em direção a eles. A Bíblia fala, se não me engano, em João capítulo 19, que Judas está vindo, os soldados estão ali. Daí Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Daí eles dizem: Jesus Nazareno. E Jesus responde: sou eu. Quando Jesus responde: sou eu, todo mundo cai no chão. Eu acho que foi o perfume que derrubou todo mundo, sabe? As pessoas perceberam o cheiro. Depois do Getsemane, Jesus estava ali na pretoria de Pilatos. Pilatos estava ali. Será que ele é o Messias? Será que ele é um pecador? Será que ele é culpado? Será que ele é inocente? Mas aquele cheiro estava ali. E o que significa tudo isso que essa mulher chamada Maria fez? Esse era um ritual que era celebrado simplesmente e apenas para reis. Fala assim comigo: um ritual como esse só era feito para reis. Porque aquela mulher, ela não via Jesus de uma forma comum. Aquela mulher não se relacionava com Jesus de forma comum. Ela conseguia ver o rei. Quando ela olhava para o Senhor, ela não enxergava simplesmente um homem que tinha salvado ela de si mesma. Ela olhava para o Senhor e via aquele que merecia a vida completa dela. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você que ela derramou todo o perfume. A oferta que aquela mulher fez naquela noite, muitas vezes nós contamos essa história para falar de oferta. E a oferta daquela noite, daquela mulher, foi uma oferta completa. Ela entregou tudo. Ela adorou a Jesus e em sua adoração, ela se entregou de forma plena. Fala assim comigo: essa mulher se entregou de forma completa. Fala para quem está do seu lado: ela deu tudo. Ela entregou tudo. Tudo que ela tinha, tudo que ela era, porque ela olhava para o Senhor como o rei que ele era. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aqui começa o sentimento que eu quero compartilhar com você, e eu vou dar um pausa na história que eu estava contando. Nem todo mundo gosta de atitudes assim, é verdade ou não? Nem todo mundo consegue compreender atitudes como a dessa mulher. Nem todas as pessoas conseguem enxergar esse quadro como um quadro que é digno da plaquinha: não toque. Isso aqui é intocável. Isso aqui precisa ser lido, enfrentado de uma forma diferente. Nem todo mundo consegue ver. Porque diante daquela cena incrível, eu não sei você, imagine todos os discípulos ali. Jesus estava na festa, Lázaro estava ali, Simão leproso também, Maria estava lá servindo, quer dizer, Marta estava lá servindo, os discípulos de Jesus estavam ali, Pedro, Tiago, João, Judas ainda estava na cena. Todo mundo está em festa, por quê? Era dia de Páscoa. Nós somos libertos. Hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de comunhão. Quem pode dizer glória a Deus? Hoje é um dia de nós celebrarmos, porque fomos libertos da mão de Faraó. Mas no meio de toda aquela cena de alegria, provavelmente devia ter vinho, devia ter um violão, eles deviam estar cantando. E no meio dessa cena levanta essa mulher, vai diante do Senhor, faz ele se assentar, derrama o perfume completamente sobre ele, se ajoelha com os próprios cabelos, seca-lhe os pés. Eu não sei você, mas eu acho que o ambiente daquela noite deve ter mudado, sim ou não? Sim ou não? Como assim? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O versículo 4, volta lá em Marcos 14, por favor. O verso 4 diz assim, ó. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam. O que eles diziam, irmãos? Por que está fazendo esse desperdício com unguento?
Aqueles homens, você precisa entender quem eles eram. Eles eram pescadores. Eles eram homens simples. O negócio deles era dormir no chão. O negócio deles, irmão, era trabalhar. As mãos deles deviam ser mãos calejadas de trabalho. Eles olharam aquela cena e no primeiro momento não conseguiam entender a profundidade da atitude daquela mulher. Não, nós vamos pescar, vamos passar a noite inteira pescando. Lembra de Pedro? A noite toda pescando. Vamos lá, nós estamos aqui para trabalhar, vamos trabalhar, glória a Deus. Eles não conseguiam ter dimensão do que tinha acontecido ali. Mas essa mulher chamada Maria, ela vivia um outro nível de vida. Essa mulher chamada Maria, ela olhava para Jesus de uma outra maneira, que ninguém ali que servia a Jesus conseguia olhar. E existem pessoas que são assim. E hoje o Senhor quer te convidar para se tornar uma Maria aqui. O Senhor deseja te chamar para um outro nível de relacionamento, para um outro nível de revelação sobre quem Ele é. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. Fala para quem está do seu lado, aqueles homens não puderam compreender a atitude daquela mulher, porque ela estava em um outro nível de vida. Mas presta atenção aqui, quem está entendendo a história que eu estou te contando hoje? Diga amém. É porque eu tenho um começo. Se você não entender a história, você não vai entender a palavra, porque não tem 3 pontos, 4 pontos. Primeiro princípio, segundo, eu quero te contar essa história. Essa passagem aqui aconteceu, irmãos, lá no século I. Já passou-se 20 séculos. E essa história é contada há 20 séculos até chegar a nós. E eu creio que ela só é contada e lembrada para que nós pudéssemos aprender a como se relacionar com Jesus, a como olhar para Jesus pela ótica dessa mulher. Quem concorda comigo? Faz 20 séculos que nós lemos essa história, mas infelizmente atitudes como esta ainda é considerada loucura perante o pensamento comum das pessoas. Fazer isso por Jesus? Para quê? E quantas histórias são desprezadas, quantas obras de arte. Esses dias eu estava meditando, eu não sei, eu particularmente, eu não sou muito chegado em obra de arte. Tem alguém aqui que gosta de obra de arte, essas coisas? Aleluia, então é nós. Oh Pai, não vou derrubar. Mas eu sou assim como você, eu não sou muito chegado em obras de arte, em coisas muito artísticas, porque a minha sensibilidade é meio pequena diante dessa intelectualidade, né? Mas a obra de arte, ela nunca é medida por quem está vendo a obra. O valor de uma obra nunca é determinado por quem a observa. O valor de uma obra é sempre determinado por quem a cria, por quem a pinta, por quem a forma, aquele que foi o idealizador da ideia. Ele é que traz valor para uma obra, sim ou não? Sim ou não, gente? E numa história como essa, eu creio que o próprio Deus, Ele dá um valor para essa mulher, e nós já vamos continuar a leitura do texto, que muitas vezes nós não somos capazes de compreender o valor que existe nessa passagem. E por causa disso, nós vemos obras maravilhosas, coisas extraordinárias, que tem também, não só essa passagem, como a crucificação de Jesus, o nascimento de Jesus. Eu acho que ali, João capítulo 13, que acontece um pouquinho para frente, aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos, são histórias, são momentos que não deveriam ser lidos e encarados por mim e por você de qualquer maneira. Quantos concordam aqui comigo? Digam amém. E eles vão dizer no versículo 5, passa o texto, eles ficaram indignados, por que esse perfume poderia ser vendido por mais de
300 denários. Um denário era o trabalho de um dia, de um trabalhador braçal. Você sabe dessa história. Quem sabe dessa história, diga amém. Você está desperdiçando tudo o teu ano de trabalho. Se você tivesse vendido esse óleo, esse perfume, poderíamos ter 300 denários e poderíamos dar ele para os pobres. E eles então murmuraram e contenderam contra ela. Você sabe, hoje quando eu estava preparando o que eu ia compartilhar aqui, o Espírito Santo disse assim para mim: Douglas, infelizmente, vivemos em um mundo onde a ação sempre irá vencer a devoção. As pessoas valorizam muito mais aquilo que é prático do que aquilo que é belo. As pessoas valorizam muito mais aquilo que é fast food do que aquilo que é preparado com tempo. Por isso que as pessoas gostam muito mais de comer lanches rápidos do que comida feita no fogão a lenha. Pastor, eu gosto muito de comida feita no fogão a lenha, mas quem que cozinha hoje ainda no fogão a lenha? Provavelmente alguém aqui deve ter fogão a lenha em casa, mas o prático sempre vence a devoção. A ação sempre vai vencer aquilo que é belo. Não preciso de tudo isso. Para que toda essa extravagância? Para que toda essa alegria? Abaixa o som. Não preciso de som tão alto não. Não precisa dançar desse jeito não. Para que gritar dessa hora? Todo dia assim. Já viu? Pessoas, eles estão sempre... Tem que ser prático. Tem que ter atitude. Para que ficar ali tempos e tempos e tempos? Te ama de todo o coração. Para que tudo isso? Um dia o irmão chegou e falou para mim assim: pastor, eu amo a igreja, mas tem louvor demais. Por que tanto louvor, pastor? Canta um louvor só. Eu falei para ele: irmão, eu não consigo te explicar exatamente por que tanto louvor. É quando a gente ama, a gente gosta de se declarar. E quando você está muito apaixonado, você não consegue ficar sem expressar. Só que vivemos num tempo onde o padrão é assim: não precisa tudo isso. Sim ou não, gente? Para que todo esse exagero? As pessoas, elas gostam de viver pelo comum. Não, vamos ser um bom crente, vamos no domingo, vamos dar o dízimo. Quando der, nós vamos na célula. Liderar, se envolver, ter compromisso. Não. Isso aí já é demais. Deus conhece meu coração. Eu sou dele. Tudo que é meu é do Senhor. Mas não me chama para lugares profundos. Não me convida para coisas mais elevadas. Deus sabe quem eu sou e conhece meu coração. Eu vou te falar, eu consigo entender os discípulos. Quem consegue entender os discípulos aqui? De fato, aquilo que a mulher fez estava fora do comum. De fato, a atitude da mulher era uma coisa que se diferenciava do padrão. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece alguma Maria? Alguém que está acima do padrão? Pergunta para ele ou para ela: alguém que está acima do comum? Eu também entendo os discípulos, preste atenção aqui, porque aquela era uma noite de festa. Maria quebrou o ambiente da festa. Já pensou, está todo mundo ali celebrando? Em vez de cantar, eu quebro meu vaso, eles estavam cantando, então eu irei, abra-se. Quem gosta da música? Não era dia de cantar, doce presente. Não, era dia de cantar, eu quero beber do teu rio, pois eu quero nadar. Lembra? Quero nadar.
Não era dia de música de adoração, era dia de música de celebração. E do meio de tudo, começou a tocar um fundo do teclado. Quando eu imagino a história, parece que Maria está em câmera lenta diante dos meus olhos. Os discípulos, eles amavam a Jesus. E muitos de nós amamos a Jesus. Quem é que ama a Jesus? E por eles amarem a Jesus, eles não queriam falar de morte. Porque Maria ungiu Jesus para a morte. Alguém aqui consegue entender os discípulos? Sim ou não? Eu também consigo entender aquelas pessoas que muitas vezes dizem sempre assim, não precisa de tudo isso. Eu entendo eles. Não precisa ir tão rápido desse jeito. Vai mais devagar. Não precisa ofertar tudo. Não precisa se entregar tanto. Cuidado, você vai suar, vai ficar fedido o culto inteiro. Porque tem gente que pensa assim, gente. Mas eu amo Jesus, aleluia. Versículo 6, vamos ler o verso 6, continuando a história. Mas Jesus, fala para quem está do seu lado, mas Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus pelo mas Jesus? Mas Jesus disse, estava todo mundo ali metendo pau nela, para que tudo isso? Não precisa de tudo isso. Mas Jesus, deixai-a, porque a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Pode passar o texto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Pode passar o texto. Porque aquilo que ela fez se antecipando em me ungir para a sepultura. Aquela mulher, presta atenção no que eu estou te falando. Aquela mulher, ela tinha olhos em um lugar que as pessoas ainda não conseguiam ver. Ela tinha os olhos na eternidade. Todo mundo ali estava preso no natural. Eles amavam a Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Eles queriam se alegrar com Jesus. Mas os olhos daquela mulher estavam em um lugar que ninguém tinha visto ainda. E hoje eu sinto que o Senhor quer fazer você enxergar aquilo que você ainda não consegue enxergar. O Senhor quer te dar uma visão diferente sobre quem Ele é, sobre o coração dEle, para que você possa, assim como essa mulher, ver a eternidade. Porque a mulher não estava presa naquilo que ela tinha. Por que ela deu 100% do seu perfume? Por que ela entregou um ano inteiro de trabalho? Porque ela sabia o que iria acontecer depois da morte de Jesus. Ela sabia, eu vou fazer essa oferta, porque eu sei que vai acontecer algo daqui a pouco. Eu sei que Ele vai morrer, e eu sei que Ele vai ressuscitar. E eu não sei se você lembra, quem estava lá no túmulo depois de 3 dias? Essa mulher tinha os olhos na eternidade. Jesus diz, os pobres, vocês sempre terão no meio de vocês. Ele nos mostra que o mundo sempre será o mundo. Mas aquela mulher teve uma atitude espiritual. E quando ela se move de uma forma diferente de todas as outras pessoas, ela entra em um outro ambiente de vida. Eu creio que esse é o ambiente que nós precisamos viver como cristãos, meus irmãos. Nós somos chamados para viver em um nível mais elevado de existência. Nós somos chamados para viver por uma perspectiva sobrenatural. O Senhor deseja que nós, que somos seus filhos, possamos enxergar a nossa vida por esse prisma da eternidade, ao ponto de entendermos que a vida não é constituída daquilo que temos hoje, agora. Esse perfume que eu levei 1 ano para comprar, porque esse perfume que eu levei 1 ano para comprar, ele só vai ter valor se eu derramar ele inteiro na cabeça do meu mestre.
para que quando ele estiver sendo crucificado, para que quando as pessoas estiverem zombando dele, elas possam sentir o cheiro que vai estar sendo exalado do corpo dele, e percebam, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você precisa compreender que o Senhor nos chamou para lembrar e trazer a memória de Maria hoje entre nós. Nós precisamos carregar e lembrar dessa mulher todos os dias, dizendo: é assim que a minha vida deve ser vivida. Eu preciso viver a minha vida acima dessa mediocridade humana que as pessoas vivem, onde que elas se apegam aos perfumes que às vezes nem têm o tempo de custo que aquele perfume dela tinha, que eram de 300 denários. Muita gente segura a vida e coisas tão pequenas, como se aquilo fosse um tesouro tão grande, mas essa mulher nos ensina o que de fato tem valor na nossa existência. Fala para quem está do seu lado, amor, para viver acima da mediocridade. Marcos 14, o verso 9, pode passar mais um versículo. Olha o que Jesus diz aqui, ó: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória do Senhor Jesus, sim ou não? Para a memória do evangelho? Não, para a memória sua. A minha versão diz assim, ó: para a memória dela. Toda vez que falar sobre Jesus e a obra do Calvário, nós devemos lembrar dessa mulher que viveu uma vida acima da mediocridade. Nós precisamos lembrar dessa mulher. Quero te falar agora 3 coisas muito simples. Cuidado, meu irmão, para você não viver a sua vida com Jesus de acordo sempre com a oferta mais barata. É muito ruim quando o irmão sempre... Eu estava pensando exatamente nisso. Tem gente que nunca acha que Jesus vale aquilo que de fato ele vale. Vamos comprar para Jesus? Compra o mais barato. Já percebeu que os irmãos gostam de ofertar muitas coisas para a igreja? Sim ou não? É assim, a geladeira está lá, jogada no canto, quebrada. Ô pastor, você não quer uma geladeira aí para o prédio da igreja? Por que, irmão? Comprei uma nova. A gente tem o hábito de sempre pegar aquilo que é... vamos fazer alguma coisa para Jesus. Não, vamos fazer assim mesmo. Tá bom, de qualquer jeito. A gente tem que cuidar para que os nossos momentos de servir e ofertar, e quando eu digo ofertar, não estou falando de dinheiro apenas, quem pode dizer amém? Eu estou te falando de entregar a Deus, não fazermos isso sempre pelo mais barato. Você jamais deveria, no momento de entrega, fazer isso a Deus de forma mais barata. Eu amo quem escreveu essa música, o Anderson Bonfim, te ama de tudo. Aquela outra música que ele diz, né? O pastor Renato que apresentou para nós ele. Vim meu Senhor, lembra que o senhor tocava no culto? Vim, vocês tocam ela aqui ainda? Vim meu Senhor, dá-te louvor. Lembra que nós cantava ela, Nath? Pois digno é de receber meu melhor. Daí o refrão da música dizia: não te darei algo que não me custe. Mas infelizmente as pessoas dão sempre para Deus aquilo que é o mais barato. Quem concorda comigo que infelizmente essa é uma triste realidade no meio do povo de Deus? As pessoas, elas estão sempre querendo dar o mínimo. Elas estão sempre se baseando, eu vou servir a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu vou servir a Deus baseado no padrão do comum. Eu só quero ser um crente comum. Eu acredito na vida cristã normal, mas para mim a vida cristã normal é uma vida sobrenatural. Ela é normal quando existem milagres, existe o poder do céu, existe Pentecostes, existe sobrenatural. Alguém pode dizer amém? Mas essa vida cristã normal não é comum, não é natural, ela não é baseada no que o mundo... Porque tem pessoas que servem a Deus, mas a vida deles é vivida simplesmente diferente no domingo. De segunda a sábado, a vida deles é comum. Muitos irmãos, eles vêm para o culto, participam das reuniões de célula,
mas a vida deles é uma vida comum. Fala para quem está do seu lado: para Deus, o normal é sempre extravagante. Fala para quem está do outro lado, fala assim: Deus gosta de extravagância. Fala assim para quem está atrás de você, fala: Deus tem o extravagante como algo essencial. Fala assim para mim, ou para você mesmo, fala bem alto, diga assim: se eu quero servir a Deus, eu preciso ser extravagante. Que eu vou te falar, presta atenção. Existem momentos que quando eu leio a Bíblia não fala isso, mas é como se o Senhor estivesse fazendo ali um abre aspas nas histórias, e como se em cada história ele escrevesse assim, um adendo: quebre o vaso, derrame todo o perfume, seja extravagante. Você vai falar assim: tá bom, pastor, em qual momento você acha que o próprio Deus manda quebrar o vaso e ser extravagante? No primeiro lugar que eu acho que isso acontece é quando ele chega em Moisés e fala assim para Moisés: eu quero que você construa para mim um tabernáculo. Esse tabernáculo tem que ser muito grande, tem que ter muito ouro, não pode ser feito de qualquer maneira. Deus dá até o tamanho das tábuas. Em outras palavras, o que Deus está falando para Moisés a construir o tabernáculo? Fala para quem está do teu lado: seja extravagante. Fale para ele aí: quebre o vaso. Passa um tempo, passa anos na verdade, ele chega em Salomão e fala: o seu pai Davi ia fazer um trem, não deu para fazer, agora eu quero que você faça. O que o senhor quer que eu faça, Deus? Eu creio que o Senhor fala assim para Salomão: quebre o vaso, seja extravagante, construa o tabernáculo. E a Bíblia diz que quando o tabernáculo ficou pronto e os homens começaram a adorar ali dentro, o que aconteceu? A Shekinah de Deus invadiu aquele lugar, ninguém conseguia ficar de pé. Por quê? Fala assim: Deus gosta de ambientes extravagantes. Meu irmão, nós precisamos ser um povo que caminha nessa extravagância celestial. As nossas reuniões precisam sim ser reuniões extravagantes. A nossa adoração precisa ser uma adoração extravagante. Os nossos prédios precisam ser prédios extravagantes. Os nossos projetos precisam ser projetos extravagantes. Nós não podemos pensar em fazer de qualquer jeito, de qualquer modo. Nós precisamos sempre fazer e dar para o Senhor o mínimo. Para nós deveria ser como padrão o vaso quebrado com 100% do nardo nele. Nós vamos nos reunir, nós vamos fazer sempre o melhor. Nós vamos entregar tudo, seremos sempre extravagantes. Fala para quem está do seu lado: a partir de hoje você será extravagante. Um outro momento que eu creio que é como se tivesse o aspas do céu, é quando o apóstolo João começa a falar da Nova Jerusalém. Eu não sei se você vai achar igual eu, mas você lembra da história da Nova Jerusalém? Quem lembra como que é? Pedras preciosas, no portão tinha pedra preciosa. E a rua lá na Nova Jerusalém, como que vai ser? De ouro. O que é isso, irmão? Extravagância. O que é isso? É perfume derramado, é vaso quebrado, é adoração completa, é coração rendido. Mas vamos voltar para Maria. E aqui eu quero encerrar, chamar os irmãos do louvor. Toda a história aconteceu. Deu horário, né? Toda a história aconteceu no meio daquela festa. Aos olhos naturais, essa maluca se levanta, quebra o vaso, faz o que até aquele momento na história ninguém nunca tinha feito. Todo mundo fica sem entender o que tinha acabado de acontecer ali.
Jesus se levanta, defende ela. Jesus sempre valoriza o extravagante. Alguém pode dizer amém? Mas você percebeu que Maria não abriu a boca em nenhum momento? Fala para quem está do seu lado: Maria não abriu a boca. Por que você acha que ela não falou nada? Absolutamente nada. Pergunta para quem está do seu lado a opinião dele. Fala assim: por que Maria não falou nada? Por que ela não se defendeu? Por que ela não deu uma lição de moral? Por que ela não deu os motivos dela por estar ali fazendo o melhor? Mas vamos ser sinceros, meus irmãos, será que Maria deveria mesmo dar alguma resposta para aquelas pessoas? Sim ou não? Será que Maria deveria mesmo falar alguma coisa? Ou melhor, colocando aqui um terceiro nível de raciocínio, será que se Maria se defendesse, explicasse a sua atitude, alguém iria compreendê-la? Alguém iria entender a atitude espiritual que ela teve naquela noite? Será que sim ou será que não? Quem acha que não aí? Quem acha que ninguém ia entender a atitude dela, erga a mão. Vocês são maioria junto comigo. Eu acho que ninguém ia entender nada do que ela tinha feito. Que Maria era segura sobre o que ela estava fazendo. Ela simplesmente seguiu o seu coração. Ela entregou tudo que tinha para o Senhor e ela não queria saber de nenhuma explicação. O objetivo de Maria não era provar que a oferta dela era melhor do que a os outros. O objetivo e o coração de Maria não queria se autoafirmar diante dos discípulos que caminhavam com Jesus. O desejo dela era simplesmente se dar a Ele. Mas eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E antes de nós encerrarmos, por favor, não converse. Antes de a gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual foi a última vez que você quebrou o seu vaso? Pergunta para quem está do seu lado de forma honesta. Fala assim: quando foi a última vez que você quebrou o seu vaso? Quando foi a última vez que você de fato se rendeu ao Senhor de forma completa, sem se basear no mínimo, mas simplesmente com um desejo, com o coração disposto a entregar tudo? Não sei você, mas eu creio que o Senhor quer dar esse litoral do Paraná para nós, amém? E eu não sei você, mas eu creio que o Senhor deseja ter o meu e o seu coração por completo. Não é sobre aquilo que nós vamos fazer para Ele, mas é sobre o que Ele deseja. Ele nos deseja. Nós pregamos muito sobre o centro do coração de Deus, e temos falado muito sobre oração, temos falado muito sobre servirmos a Deus, temos falado muito sobre nos colocarmos à disposição do Senhor. Mas o motivo de tudo isso final é que Deus nos deseja, meus irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o Senhor deseja você. Não sei se você tem liberdade, você pode colocar as mãos no ombro dessa pessoa e dizer: o Senhor deseja você. Se você tiver coragem, você pode olhar nos olhos dessa pessoa aí que está do seu lado e dizer: o Senhor deseja você. E nós precisamos nos dispor a sair dessa vida natural, a sair desse ambiente raso e superficial, para vivermos uma vida mais elevada. Talvez você diga assim para mim: pastor, faz tempo que eu não sei o que é quebrar o vaso. Ou então você diga assim: pastor, mas eu sempre fui aquele que achava
que não era necessário tanto assim. Hoje eu sinto te dizer, o Senhor quer sentir o perfume que você trouxe para essa reunião. O Senhor quer sentir o aroma daquilo que tem com você. Cada um de nós carrega um perfume. Paulo diz: vocês são o bom perfume de Cristo. E eu creio que quando nós nos levantamos para cantar, para adorar, para nos render a Ele, eu creio que esse perfume começa a ser exalado através das nossas vidas. Eu vou te falar uma coisa: todos nós aqui só vamos levar duas coisas quando morrermos. A primeira delas é os filhos que nós ganhamos, as pessoas que nós fomos um canal de salvação. A segunda coisa que a gente vai levar e que nós vamos deixar a nossa história com Deus. Todos nós vamos deixar uma história. E a minha oração é que nós aqui, nessa noite como igreja, possamos deixar uma história assim como a de Maria, como homens e mulheres que se levantaram para entregar tudo, para derramar tudo, para ser simplesmente extravagante. Ah, pastor, mas e as pessoas? Não me importa o que as pessoas vão pensar, não me importa o que as pessoas vão falar. Eu simplesmente vou entregar tudo para o Senhor. Quantos desejam isso essa noite? Eu quero que você erga os seus braços para o céu nessa hora e responda a Ele.